Mas olha, a gente abre o programa de hoje com um assunto que vocês vão amar. E eu, inclusive, vou passar uma nota para vocês entenderem o que nos motivou, então, a falarmos de jejum versus algumas doenças, e principalmente diabetes tipo 2. Um estudo recente mostrou a redução de diabetes tipo 2 em pessoas que optaram por jejum intermitente, trazendo esperança para essa área médica e melhor qualidade de vida para os portadores da doença. Bom, o grupo de cientistas analisou dados de 36 pessoas com diabetes que fizeram dieta de jejum intermitente por 3 meses. Ao fim, eles observaram que quase 90% dos participantes, inclusive os que faziam uso de medicação, reduziram o uso dos remédios após esse período. Bom, além disso, 55% desse total que teve a diminuição do diabetes pôde interromper o uso de medicamentos para a doença e se manteve assim por pelo menos um ano. Entretanto, especialistas ressaltam, claro, a importância de somente iniciar esse tipo de dieta mediante acompanhamento profissional, ou seja, de um médico e de um nutricionista. Também não se deve abandonar medicações para diabetes sem supervisão. Para nos contar mais sobre este assunto, nos explicar e até colocar aqui algumas situações que o que a gente quer é estratégia que dê resultado para a gente melhorar a qualidade de vida, saúde como um todo. Ela está de volta, minha amiga querida nutricionista Fernanda Granja. Bem-vinda! Obrigada. Bom, sabe que eu nem durmo quando tem esses assuntos, porque parabéns é tão pela legal. Pauta. Não, e parabéns por, né, topar o nosso convite, porque a Fê tá lá no consultório, trabalha muito, eu sei, né, os filho e tal, então, às vezes a gente quer que você esteja, eu sei que às vezes as agendas não batem. Mas eu queria iniciar o nosso assunto falando dessa questão de jejum intermitente, hoje tão comentada, entendendo o que vai acontecer com o nosso corpo quando a gente pratica o jejum e, claro, o porquê dessa melhora, né, Fê? Então, se você já quiser fazer uma introdução ligada a esse estudo. Muita gente, Carol, tô parabenizando vocês pela pauta, porque o jejum intermitente é um grande medo e um mito aí da população. Muita gente tem medo, acha que vai passar mal, acha que vai... Mas, na verdade, ela não entende que com a doença ela já passa mal. Entendi. Então, por exemplo, tem 2 tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O tipo 1, ele é insulino dependente, então a pessoa aplica a insulina porque o pâncreas não produz mais a insulina que coloca o açúcar dentro da célula. Certo. Então a insulina é como se fosse a chave da fechadura. Então a insulina abre a fechadura, a chave, né, com a fechadura, para entrar a glicose para dentro da célula e aí essa glicose vai para o cérebro, intestino e tudo mais. Quando não tem essa insulina, a gente precisa repor a insulina. Então, o diabético, ele já tem vários sintomas e ele começa com essa diabetes tipo 1 na infância. Sim. Esse estudo mostrou do diabetes tipo 2, que é da maturidade. Que é adquirido. Que é adquirido. Tá. E assim, o que antigamente achava-se? Que a genética era responsável por 70% do problema. Uhum. Hoje a gente sabe que não passa de 30%. Não passa. Então, não é porque todo mundo da sua família teve diabetes que você vai ter. O que acontece? Por que todo mundo tem e você vai ter também? Porque você foi criado nesse ambiente obesogênico. Entendi. Esse ambiente de diabetes. De comportamento, né? Do comportamento. consumo de X alimentos e tal. Sim, tanto que se você mudar de país, mudar de cidade, já fizeram vários estudos com pessoas, há remissão total de doenças. Dependendo do lugar que você mora, do ambiente que você vive. Que então, loucura. a diabetes tipo 2, por exemplo, né? É uma diabetes comportamental. Então, você pode ter essa diabetes com 40, com 80 ou com 100. Não tem, geralmente é na maturidade, né? Entendi. Então, a partir dos 35 anos, nós já estamos em processo de envelhecimento e isso já pode acontecer. Tá aí a diabetes pré-gestacional, tudo isso, né? Que é a diabetes da grávida. Uhum. Então, a diabetes tipo 1... Para fazer o jejum intermitente, é a única diabetes que tem que ser com acompanhamento médico. A única. Porque ela é insulino dependente. E aí, claro, tem outra questão, né, dos horários, da hipoglicemia, essa situação. Eu vou fazer só uma coisa, Fê, antes de você continuar falando da tipo 2, porque a gente vai falar dos alimentos que tiram, alimentos que não tiram. Ixi, tem muita coisa nessa pauta. A gente vai só ouvir rapidamente o Dr. Daniel Bratan, ele é endocrinologista e nutrólogo, e ele também dá ali a palavra dele como especialista.
Hoje nós temos basicamente 2 tipos de diabetes, né? O diabético tipo 1, que é o paciente que é dependente de insulina, e o diabético tipo 2, que é aquele diabetes que você vai adquirindo ao longo da vida por maus hábitos, por uma alimentação inadequada, pelo sedentarismo e pelo estilo de vida que é inadequado, principalmente pelo ganho de peso excessivo. Então, o diabetes tipo 2, ele representa 90% dos casos do diabetes e o diabético tipo 1 apenas 10% dos casos. O que ocorre é que o paciente que tem o diabetes tipo 2, ele tem uma alimentação rica em carboidratos simples, uma alimentação inadequada, geralmente não pratica atividade física. Então, o que ocorre é que ele tem um excesso de glicose na corrente sanguínea e, consequentemente, ele acaba dependendo da insulina para empurrar essa glicose para dentro da célula. E aí, o que acontece? Por ele manter os maus hábitos, o excesso de glicose que está no sangue acaba adentrando a célula e as células dele, como um todo, elas ficam recheadas, túrgidas de glicose. A chegar num determinado ponto que a célula bloqueia de dentro para fora a entrada da glicose, ou seja, a célula não dá conta de metabolizar tanta glicose que esse paciente tem. E aí o que ocorre? A célula vai bloqueando os canaizinhos que permitem a glicose entrar. E aí o paciente vai tendo um aumento da insulina progressiva no sangue e aí o paciente acaba tendo uma resistência insulínica. Por mais que ele aumente a produção de insulina, ele acaba não dando conta de metabolizar toda a glicose dele. Por que o jejum intermitente acaba auxiliando esse tipo de paciente? Porque quando o paciente faz o jejum intermitente, ele acaba tendo uma ingesta menor, né, da quantidade de alimentos como um todo, ele acaba baixando a sua glicemia, ou seja, como ele se alimenta numa quantidade menor, a quantidade de glicose que vai parar no sangue dele é muito, muito inferior. Então ele acaba baixando os níveis de insulina e acaba dando tempo, né, da célula dele metabolizar aquela quantidade de glicose que já foi colocada para dentro. Ou seja, ele acaba dando uma folga para o pâncreas na produção da insulina. Então sim, o jejum intermitente ajuda muito para o paciente que é diabético tipo 2. O paciente que pratica o jejum intermitente pelo menos de 16 horas, ele acaba facilitando a regulação da insulina dele. Isso pelo simples mecanismo de que está entrando menos alimento na corrente sanguínea, ou seja, está chegando menos glicose na corrente sanguínea, então ele vai depender menos de insulina. Ou seja, ele acaba dando uma folga para o pâncreas dele. Tá aí. Doutor, muito obrigada pelas palavras. A edição ficou super legal para a gente entender um pouquinho o que acontece. Você encontra o trabalho do Dr. Daniel no Instagram, no @doutorabreviado.danielbratan. Ele que é endocrinologista e nutrólogo. E achamos sempre muito importante colocar a opinião médica aqui, unida a dessa especialidade da nutrição, que é fantástica. Fê, vamos lá. Vamos. Entendemos a explicação, vamos juntar aqui com essa questão do que está acontecendo e por que essa janela, né, sem a ingesta dos alimentos, faz com que a gente tenha essa mudança na insulina. Porque assim, fico eu pensando, e se você fizer um jejum de 16 horas, como ele comentou, mas você sai do jejum com um bolo? Conta pra gente tudo isso. A grande sacada do jejum intermitente não é só ficar sem comer, é você ter uma estratégia para você fazer pós-jejum. Então, o jejum, ele não é simplesmente ausência de alimentação. Você pode colocar algumas coisas que não quebram o jejum metabólico. Um jejum obrigatório que todo mundo tem que fazer é de 12 horas. Tá. Então, quem tem hábito de comer lanchinhos, né? Então, o pré-diabético ou diabético tipo 2 tem muita mania de ficar comendo à noite, porque dá fome, dá vontade de comer doce, principalmente quem toma remédio, às vezes sente muita vontade de comer doce. Então, esse lanchinho noturno, você tem que ficar 12 horas sem comer, isso é importante para o seu metabolismo corporal. Tá. Segundo ponto, você pode fazer um jejum de 12, 14, 16, 18 horas. Tá. Uma faixa legal, como o doutor falou e eu concordo, é 14, 16 horas. Tá. 24 horas, que é o jejum que todo mundo acha que vai fazer, que fica com medo, não é para fazer. É uma estratégia de um dia, de um momento, não é uma coisa comum. Agora, a prática de 14, 16 horas é super fácil, porque conta o sono. Uhum. Então, é muito tranquilo fazer o jejum. E na pré-diabetes, o que acontece? Toda vez que a gente come, a gente libera insulina, não importa o que você coma. Pode ser proteína, pode ser castanha, pode ser fruta, pode ser... Uns alimentos liberam mais e outros alimentos liberam menos. Certo. A gente pode falar de pré-diabetes e diabetes de uma mesma forma, assim, desse benefício? Pode. Tanto para diabéticos já, né, que já tem a doença e o pré. E o pré. Tá. A diferença é que o diabético que aplica insulina, ele vai precisar controlar mais a insulina rápida e a insulina lenta. Tá. Então, ele vai ter que ter um controle na maquininha
e manejar os alimentos, mas ele pode também fazer o jejum, é só ele controlar a insulina rápida. Entendi. Por isso que tem que ser com acompanhamento médico. Já o pré-diabético e quem tem resistência insulínica, quem tem ovário policístico, que também é a mesma coisa, todas essas doenças, o foco é na insulina, o jejum é a solução. Olha que legal. É a remissão da doença. Então, ovário policístico, por exemplo. Quando a pessoa apresenta ovário policístico, quer dizer que a insulina dela não eclode os oócitos e aí vira cisto. Então, é a insulina o problema. Pré-diabetes é a insulina, porque tem tanta insulina, o pâncreas produz tanta insulina que fica resistente. Entendi. Outra pessoa que jejum é obrigatório, quem tem insulina acima de 10. Então, pede para o seu médico. Tem gente que nunca nem pediu o exame de insulina. É um absurdo. Esse, né? Vai no médico e pede. Eu quero fazer exame de insulina e vitamina D, que é outra coisa que muita gente não pede. Então você pede lá para o médico. Se a sua insulina estiver acima de 10, você é uma candidata muito forte a fazer o jejum. Se der abaixo de 10, não quer dizer que você não precise fazer jejum. Só estou dizendo que se você tem acima de 10, é obrigatório. Vai trazer muitos benefícios para a saúde. Muitos benefícios. Então, vou fazer o seguinte. Vou lá e já volto, porque a gente vai falar de pré-diabéticos, diabéticos e de cada um, né? Do ovário policístico Como vai e tal. quebrar. Como vai quebrar. Como a gente tem que agir durante o período, então, que a gente vai se alimentar. Porque não é para parar de comer, né, gente? Isso que tem que estar claro, né? Isso. O jejum intermitente não é não coma nunca mais. Não é. Coma de forma certa dentro da estratégia jejum. Isso. Vou lá e já volto, que esse assunto é maravilhoso. Daqui a pouco tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos lá. Vamos falar agora, então, de ovários policísticos. Fê, é isso? Então tá bom. Vamos entender quando o jejum intermitente pode ajudar a mulher. Porque, ó, o número é muito alto de mulheres que sofrem, muito. né? Eu sou uma delas. Eu também. Então, estamos juntas. Vamos lá, meninas. Com quem também aí em casa. O ovário policístico é isso. Antigamente achava-se que era só porque tinha muito pelo, porque a mulher ganhava muito peso rápido, infertilidade e tudo. E aí todo mundo tomava medicamento anticoncepcional. Então hoje a gente sabe que o tratamento não é com anticoncepcional. O tratamento é focando na insulina, porque é aquilo que eu expliquei. A insulina é o hormônio responsável. Toda vez que você menstrua, toda vez que você ovula, na verdade, você se prepara para uma futura gestação. Não tem a fecundação, o que acontece? A gente menstrua e vai embora. O que acontece no ovário policístico? A insulina é esse hormônio que eclode os oócitos para ter a descamação do endométrio. Só que com a insulina muito alta, esse ócito não eclode, ele fixa no útero. E aí são os ovários micropolicísticos. Então, o tratamento para a mulher que tem ovário policístico é nutricional. E uma das estratégias é o jejum intermitente associado com a low carb, que nós duas fazemos. Entendi bem. Então, se você é uma mulher que sofre com isso, você vai ver que sua barriga vai diminuir, você vai ver que a gordura corporal, às vezes a balança não mexe, mas o corpo começa a mudar. Então você vê a sua roupa melhor, a sua barriga diminuída. Por quê? Porque a insulina é esse hormônio que faz você ter fome, faz você ganhar peso, faz você ter compulsão por carboidratos. E o jejum é uma estratégia que você regula essa fome. Você começa a pensar menos em comida. É muito interessante. É assim, eu tenho uma dúvida, porque assim, eu pratico o jejum que eu te falei no final de semana e tal. Mas, para as mulheres que tem uma sensação que vão ter uma hipoglicemia, que vão passar mal, que vão se sentir fracas. Como é que o corpo vai se adaptando para conseguir fazer o jejum intermitente? Porque, por exemplo, eu passei o programa com a Glaucia hoje, ela falou, Carol, eu tenho que comer um negócio, porque senão eu não me sinto bem. Então, é possível todo o organismo se adaptar? Então, depende. Se a pessoa tem uma insulina muito baixa, de 2, de 3, ela não vai conseguir fazer jejum intermitente. Ela vai ter que comer algumas mais vezes. Mas o que a gente está falando, geralmente são pessoas com a insulina muito alta. Então, por exemplo, uma pessoa com ovário policístico, ela naturalmente, se ela não fizer nada, ela tem uma insulina de 13, 14, 17. Entendi. E dentro do exame tá normal. O médico não vai falar para você, cuidado, tá muito alta. Ele vai falar, tá normal, porque é até 24. É até 24, sabia. É uma extensão muito grande. Então, por isso que você precisa pedir e avaliar junto com o médico a necessidade do jejum, porque isso é tratamento. E aí, como que você vai conseguir, que foi a sua pergunta?
você colocando dentro da janela alimentar que a gente chama, porque jejum é quando você não se alimenta de alimentos sólidos. Você toma café, chá, isso não quebra o jejum. Isso, já conta o que não quebra, então, pra gente já juntar. Então, café, chá e água, basicamente não quebra jejum. Se colocar adoçante, quebra? Quebra. Porque vai liberar um pouco de insulina. Libera insulina. Tá. Toda vez que você coloca algo doce na boca, sendo adoçante, sendo Coca Zero, sendo qualquer coisa diet, o seu cérebro entende que aquilo é açúcar. Entendi. Então ele fala pro pâncreas, libera insulina. O que acontece? A insulina fica circulante do mesmo jeito. Só não tem caloria, mas a liberação insulínica acontece. lá. Entendi. Aí a pessoa toma tudo zero e tem a gordura corporal super alta, porque a insulina tá lá. Então você precisa, dentro do jejum intermitente, tomar alimentos que não liberem insulina. Ok. Então pode ser um chá, pode ser um café, pode ser uma água e pode ser também um suco verde sem fruta. Limão pode? Um pouco de limão. Tá, Então limão e folhas. tá. Pode ser. Você vai falar, eu não vou aguentar fazer esse jejum. Se você tiver insulina alta, você vai aguentar. Porque o corpo não precisa de tanto alimento, porque você já tem essa insulina alta. Entendi. E aí, na hora que você for se alimentar, para você conseguir colocar o jejum em prática, você precisa colocar alimentos da terra. Nutrientes mesmo, né? Então, uma regrinha que eu gosto de ensinar. O que Deus fez? Alimentos da terra. Então, ovo, carne, frutas, legumes, isso são alimentos da terra. Entendi. É a melhor hora de fazer a quebra do jejum, de se alimentar. Alimentos processados, como a gente trouxe aqui, então, hambúrguer, pastel, pão de queijo. Tanta gente quebra jejum comendo pão de queijo. Aí não adianta, porque daí vai dar o pico com a insulina. Aumenta muito a insulina, você tem calorias vazias aqui, tudo isso aqui tem caloria, mas é uma caloria que não nutre o seu corpo. E aí, como não tem nutrição celular, você fica com compulsão. Entendi. Porque isso aqui vai para o cérebro, vai para o corpo, vai para o intestino, vai para tudo. Então, na quebra do jejum, você precisa prestar atenção de colocar alimentos Da terra. da terra. Se for comer isso aqui, que seja na segunda refeição. Tá. Não estou falando que é liberado, estou falando que a estratégia mais certa não é quebrar com isso, é escolher na segunda. Eu vou colocar a perguntinha do público e a gente vai continuando. Vamos juntando tudo. Olha lá. Obrigada, Judite, um beijo. Por que quando faço o jejum de 14 horas, a glicose da manhã está alta? Porque o corpo, ainda não o corpo acertou, né? ele faz isso. Que loucura. Isso é normal, isso é uma resistência insulínica. Não se preocupe com isso, você precisa continuar fazendo. Para você ver se você está com a insulina muito alta, a glicemia muito alta, você precisa ver 24 horas, não só de acordar. Tá. Então, muitas grávidas têm esse pico ao acordar e depois não tem mais nada. Isso não é diabetes gestacional. Entendi. Então, não se preocupe. Aproveita e usa como fonte de energia? Exatamente. Vai treinar? Vai treinar. É isso. Tem que- É a melhor hora de treinar é de manhã, para quem tem insulina alta. É de manhã. Então, vai treinar, toma um café, vai na volta, espera 1 hora, toma seu café da manhã ou só almoça. Só moça. Próximo, olha lá. Sara, um beijo, obrigada. Jantar às 18 e só comer algo na manhã seguinte é considerado jejum intermitente? Excelente pergunta. O jejum intermitente não significa ficar sem comer de manhã. O jejum intermitente são horas. Então, o melhor jejum é esse. É o que eu indico para todo mundo. Só não indico mais porque a gente mora, tem energia, tem luz, a gente está trabalhando até 9 da noite. Mas se você consegue parar de comer 6 da tarde, é o melhor jejum que existe. Olha que legal, Sara. Acho que a Sara consegue. Uhum. Tem mais, né, Glaucia? Vamos lá. Tati, obrigada. Um beijo. Pode malhar em jejum? Pode. Você malha, você vai, acorda, toma seu café e vai. Agora, se for à tarde, eu não aconselho ficar em jejum, porque já vai ter passado almoço, aí não é jejum mais. Mas se aguentar, se tiver, né, um rendimento, se sentir bem, né? Umas 4 horas, 5 horas, dá para ir em jejum. Mas mais que isso, como você já está muito tempo acordado, Sim, entendi. a tendência é não conseguir. Vou colocar mais perguntinhas, só dando uma olhadinha aqui como a gente dividiu para eu perguntar dos outros alimentos. O que é legal, claro, não é, mas vamos entender um pouco das frutas, tá? Já já você fala das frutas. Vamos lá. Perguntinha do público.
Matheus, obrigada. Beijo pra você. De quanto em quanto tempo posso fazer jejum intermitente? Então, jejum intermitente... na semana, jejum intermitente, gente, você pode fazer todos os dias. Há uma grande confusão isso. Ah, mas se for todo dia não é intermitente. Claro que é. Intermitente é você ficar sem comer, comer, ficar sem comer e comer. Então, você vai ficar sem comer algumas horas. Eu mesma faço jejum todos os dias. Todo dia? De 16, Fê? 14, 16, Tá. todos os dias. Por quê? Porque eu vou até muito tarde trabalhar e não tem sentido eu tomar café da manhã. Eu preciso dessa pausa. Então, você pode fazer jejum todos os dias. O que você precisa calcular são as horas. Então, 12, 14, 16, no máximo 18. Certo. Vamos falar um pouquinho das frutas? Até que ponto, então, elas podem entrar nessa questão do low carb, ainda seguindo com a estratégia do jejum intermitente? Então, depende para quem é. Se estamos falando de uma pessoa pré-diabética, não tem problema quebrar com fruta, porque ela precisa desse carboidrato e ela vai acionar muito rápido. Se for uma pessoa que tem resistência insulínica, que são as pessoas mais jovens, e ovário policístico, não é o ideal quebrar com fruta. É melhor você quebrar com proteína, salada e legumes. Tá. E a gordurinha? Tipo o abacate, as nossas castanhas? A gordura, ela também pode entrar como fonte de produzir insulina, mas em pequena quantidade. Tudo que você come em grande quantidade também estoca como gordura. Então, a gordura, castanhas, abacate, azeite, tudo com moderação. Não exagerar, não fazer aquele cardápio super high fat. Não vai adiantar. Vai ter caloria a mais no dia e aí, né? Sim. Eu preciso te perguntar aqui, ó, da aveia, de fibra, como é que é essa questão de fibra também e desse tipo de escolha de carboidrato? É um carboidrato legal? Então, para quem tem pré-diabetes, é como a fruta. Então, você usa as fibras para diminuir o índice glicêmico da fruta. Tá. E aí você escolhe uma fibra com mais fibra. Então, Tá. farelo de aveia é melhor, farinha de linhaça é melhor. A granola não é tão legal, porque a granola ela tem muito carboidrato. Apesar de ter fibra, a composição dela não é legal. A não ser que você faça na sua casa uma granola proteica, sem nada de carboidrato. Aí é uma possibilidade. Pode até ter essa receita aqui no programa já, será com que já certeza. fizer, vou pensar. Vandinha, Mas é legal uma granola proteica. Se for granola normal, não é legal quebrar jejum com ela. Usa fibras tipo farelo de aveia, linhaça, berinjela e banana verde. E para quem tem resistência insulínica, um pouco dessa fibra também pode ser legal. Pode, mas se ela respeitar de comer só proteína, salada e legumes na quebra, não precisa de fibra. Deixa para fibra para uma próxima... Pro lanche da tarde ou pro jantar. Mais perguntinha que dá tempo? Tem um minuto, né, Glaucio? Dá tempo. Sara, obrigada. Falei que ia bombar, diretora. Beijo, Sara, obrigada. Eu faço jejum de 15 horas e tenho enjoo. É normal isso? Não sou diabética, mas tenho hipotiroidismo. Ó, já juntou com outra doença. Vamos... O hipotiroidismo isolado, ele não é indicado fazer jejum longo. Então, diminui para 14 horas. Eu acho que você vai ficar com mais benefícios. E o hipotiroidismo não tratado, gente, na verdade, ao contrário. A insulina alta gera hipotiroidismo. Então, você precisa ver também se você não tem uma insulina alta. Mas se você sente enjoo, diminui um pouquinho as horas e na hora de quebrar, você quebra com alimentos da terra. E pode ser até assim um pouquinho de abóbora, um pouquinho da batata? Sim, alimentos pode. da terra. Uhum. Mas não em grande quantidade Não. nesse grupo. A prioridade está aqui, né? Nos legumes, Nos vegetais nas proteínas. verdes, na proteína, exatamente. Mas pode ter uma raiz, mandioca, batata, cará, inhame, pode ter um pouco de raiz. Eu tenho que fechar e te agradecer, mas eu vou fechar com aquela frase do início que eu falei, fora do ar, e que eu acho que seria legal todo mundo ouvir. Eu olhei pra Fê e falei, Fê, tô ligando um Lé com Cré aqui. Pra quem não treina, ou que não gosta de treinar, ou realmente está sem tempo, o jejum pode ajudar? É obrigatório. Não treinou? Jejumzou, vamos falar assim? Eu costumo falar, quem treina tem o benefício de poder comer. E aí talvez não precise tanto do jejum. É uma loucura. Olha, entenderam? Redondinha a pauta, compartilhem no YouTube, porque isso aqui é informação e a gente adora, porque a Fê vem muitos anos aqui e ela fala a verdade clara, né? Clara, objetiva, e é isso mesmo. Eu vou deixar o seu contato, que nas redes sociais ela também faz tudo isso, lives super legais. É o @FernandaGranjaNutri, @FernandaGranjaNutri. Vocês já encontram todo o trabalho. Muito obrigada, viu? Um beijo, Até a parabéns, próxima. sensacional, muito bom demais.